Você já tentou se concentrar para estudar alguma matéria, mas a sua mente voou para longe pensando em tudo, menos do bendito estudo? Se isso já aconteceu com você, tudo bem, isso é até bem comum. Então nesse episódio você vai aprender as 5 ideias testadas e aprovadas para aumentar a sua concentração para estudar e ver o seu rendimento decolar. Nós podemos definir a concentração como sendo a capacidade de voltar a nossa atenção para uma determinada tarefa ou atividade que nós propusemos a realizar em um determinado momento. Ou seja, se você tem que estudar, concentração representa a sua capacidade de estar com a sua atenção voltada exclusivamente para os seus estudos. Apesar de ser muito normal, a falta de concentração para estudar é muito prejudicial à sua preparação. Sinceramente, é muito frustrante se planejar para 1 ou 2 horas de estudo e não conseguir ler nem 2 páginas inteiras do seu livro. Por isso, hoje eu resolvi trazer para você algumas soluções práticas para resolver a sua falta de concentração para estudar e te ajudar a ser aprovado no concurso dos seus sonhos. Eu sou Pablo Amorim, sou mestre em concursos do Dicas Curtas e semanalmente eu trago aqui nesse podcast várias dicas e várias informações para ajudar você a ter alta performance nos estudos e conquistar a sua aprovação mais rápido em um concurso público. Então, para que você não perca nenhuma dica e fique atualizado com todas as informações que eu estarei compartilhando aqui, basta assinar o podcast e acompanhar todas as semanas o mestre em concurso público aqui do Dicas Curtas. Agora vamos ao que interessa. As melhores dicas para você passar nos concursos públicos. Acelere sua aprovação com mais um episódio inédito do Mestre em Concursos. Conforme nós falamos no início do episódio, a concentração é a sua capacidade de fazer o seu cérebro voltar a sua atenção para aquilo que você se propôs a fazer. Da mesma forma, ele deve ser capaz de ignorar tudo aquilo que não for interessante naquele momento específico. Se formos fazer um paralelo com a sua preparação, é a sua habilidade de manter a sua atenção nas suas tarefas de estudo. O fato é que nós estamos o tempo todo captando milhares de informações que estão ao nosso redor. É o barulho dos vizinhos, dos cachorros no quintal, é a TV ligada ou até mesmo algum familiar conversando com você enquanto você estuda. Imagine você estar captando tudo isso e muito mais, e manter a sua mente vazia, serena e preocupada apenas em seguir o seu planejamento de estudos e aprender as matérias que você se propôs a estudar. Esse é justamente o conceito de concentração intencional ou atenção seletiva, que tem a função de manter o foco nos estudos, mesmo diante de milhares de distrações ao seu redor. Para desenvolver a habilidade de estudar sem ter problemas de concentração, é ideal que você tenha momentos para estudar sozinho ou sozinha. Convenhamos, é muito bom encontrar os amigos para uma rodada de estudos. Isso ajuda a tirar dúvidas, a resolver questões em conjunto, mas o maior problema está em perder o foco nos estudos e o encontro acabar tomando um rumo diferente. Entenda que nós só aprendemos quando estudamos sozinhos, desenvolvendo a nossa própria linha de raciocínio. Isso vale para as aulas também. Eu quero fazer um adendo importante. Assistir aula não é estudar. O estudo acontece individualmente através de leitura, resolução de exercícios e utilizando-se de outras técnicas específicas. A função da aula é te dar entendimento do assunto para facilitar o seu aprendizado. Portanto, use as aulas com inteligência. Elas são uma excelente oportunidade para tirar as suas dúvidas e ver a matéria com um outro ponto de vista. Isso te ajuda a acelerar o seu aprendizado. Não adianta. É impossível se concentrar nos estudos com a TV ligada, com o celular apitando o tempo inteiro com notificações de aplicativos. Basta 1 segundo de distração, um olhar para a tela do celular para ver o que gerou a notificação das redes sociais e pronto. Você pode colocar todo o seu dia de estudos a perder. Quando você for estudar, evite o uso do celular. Na verdade, ele só deve ficar perto de você se for para utilizá-lo como ferramenta de estudos. Esqueça as mensagens de WhatsApp, as notificações do Facebook ou até mesmo do Instagram. Não caia na tentação de abrir o celular rapidinho só para ver o que está acontecendo. Esse rapidinho pode se estender e arrasar o seu dia de estudos. O que eu faço e recomendo aos meus leitores é o seguinte: mesmo com toda a problemática que envolve o uso do celular durante os estudos, não tem jeito. Às vezes a notificação é importante e você não pode ignorá-las por completo. Então, simplesmente reserve alguns horários para verificar as redes sociais ou WhatsApp, além dos e-mails também. Aproveite para responder as mensagens importantes e ignore as correntes e as milhares de mensagens inúteis que só servem para matar o nosso precioso tempo. Em média,
Cerca de 90% das mensagens do WhatsApp e notificações do Facebook são inúteis. Toda a sua casa pode ser uma grande bagunça, mas o seu local de estudos é sagrado. Por isso ele deve estar sempre limpo, organizado e funcional. Ou seja, todo o seu material de estudo deve estar devidamente posicionado ao alcance das suas mãos. Então, se você se planejou para começar a estudar, por exemplo, às 14 horas, organize o seu material de estudo 10 minutos antes. Separe livros, apostilas, separe os cadernos, as suas canetas e demais materiais necessários nesse período. E quando você efetivamente começar a estudar, você vai aproveitar o seu tempo disponível para os estudos e não para procurar aquele livro ou seu caderno, por exemplo. Se você tiver que se levantar para procurar algum material ou pegá-lo no seu armário, pronto, já tirou a sua concentração nos estudos, além do fato de estar desperdiçando tempo procurando aquele material específico. Embora não seja o foco do episódio de hoje, é importante frisar que além dos cuidados com o seu local de estudos referente ao aspecto organizacional, você deve cuidar para que ele seja bem iluminado, silencioso e o mais isolado possível, tudo para evitar distrações que podem ser extremamente prejudiciais. E agora eu quero focar em um aspecto muito importante. Um dos fatores mais eficazes para eliminar os seus problemas de concentração para estudar é o uso de uma estratégia eficiente de estudos. Sabe por quê? Porque uma estratégia de estudo geralmente traz uma sequência de ações para cada assunto que você estudou, através do uso de técnicas específicas. Mas geralmente esse passo a passo constitui assistir a aula, estudar, fazer resumos, revisar a matéria, resolver questões e se manter em um ciclo de aperfeiçoamento. E justamente por possuir atividades direcionadas e específicas, a estratégia de estudos ajuda a aumentar o seu nível de concentração para estudar. Pois se você não souber como estudar e os passos a serem seguidos, você vai tender a se desinteressar pelos estudos, justamente pelo descontrole das suas atividades. Geralmente os alunos que não aplicam uma estratégia de estudo acabam desistindo antes mesmo de completar o primeiro mês de preparação. Agora é hora de resumir tudo o que nós aprendemos hoje. E para começar, obviamente, nós definimos o conceito de concentração, para que você entenda o que ela significa e saiba por que ela é fundamental para que você tenha alta performance nos seus estudos. Em seguida, você aprendeu o porquê é importante realizar um estudo individual. Dessa forma, você consegue ter mais concentração para estudar e consegue aprender mais rápido e memorizar o que estudou. Continuando, você viu que os telefones celulares e suas infinitas notificações representam um grande risco para o seu aprendizado. Aliás, eles podem matar os seus estudos. Por isso é importante desligá-los ou mantê-los longe de você durante seu horário de estudo. E já que falamos no estudo individual, lembre-se que é importante que você tenha um local de estudos adequado, onde você consiga ter acesso fácil a todo o seu material e que seja o mais isolado possível e livre de distrações. E para finalizar, nós aprendemos que o uso de uma estratégia de estudos ajuda muito a combater a falta de concentração para estudar, pois com o estudo direcionado e atividades bem definidas, fica mais difícil dispersar a atenção, pois não há falta de controle nos estudos. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Curta, comente, compartilhe, deixe a sua avaliação no iTunes para que esse conteúdo chegue cada vez mais longe, ajudando mais e mais pessoas a serem aprovadas em um concurso público. Caso você fique com alguma dúvida, me procura lá no grupo do Mestre em Concursos no Facebook, pois eu estarei à sua disposição para esclarecer todas elas. Assine esse podcast no seu dispositivo Apple, através do aplicativo Podcast, ou no seu dispositivo Android usando o aplicativo de podcast de sua preferência. E é claro, você pode usar também o Spotify e o Deezer, e assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Conheça também o nosso time de experts através do nosso site www.dicascurtas.com.br. Até a próxima semana! Esse foi mais um episódio do Mestre em Concursos. Visite www.dicascurtas.com.br para conhecer nossos outros experts. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.